Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócios. Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócio. Hoje a nossa aula é sobre dashboards para negócios digitais, um tema muito importante. A professora Luciana Cesarino usa brincos de argola, camiseta preta e calça quadriculada preta e branca. No estúdio da Univesp, com fundo amadeirado e puffs em tons de azul e verde, a docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da professora em um plano mais aberto do estúdio. Os slides alternam entre fundo branco com letras pretas e fundo transparente com letras brancas. Bem, gente, os objetivos da nossa aula, então, serão identificar quais são as métricas-chave para qualquer tipo de negócio, não só os digitais, diferenciar as métricas de acordo com o funil de vendas, ou seja, a etapa do processo de venda, utilizar os dashboards numa leitura fácil de dados, tomar decisões estratégicas e ajustar campanhas de investimento e marketing digital baseado em insights que a gente pode ter através desses dashboards. No slide com os objetivos da aula, os tópicos: 1. Identificar métricas-chave aplicáveis a qualquer negócio. 2. Diferenciar a análise de métricas conforme o funil de vendas. 3. Utilizar dashboards para uma leitura eficiente dos dados. 4. Tomar decisões estratégicas baseadas em dados. 5. Ajustar campanhas e otimizar investimentos com base em insights reais. Abaixo, ilustração de uma pessoa com um notebook no colo, ao lado uma interface digital de um quadro com diferentes tipos de gráficos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender são métricas que servem para qualquer negócio, tá? E essas métricas, elas se dividem em atração, conversão e receita. A atração é você, obviamente, trazer clientes para você. Conversão é você fazer o cliente gastar, o cliente que veio gastar mais. E a receita é você conseguir fazer o seu negócio mais lucrativo, controlando o custo. Então, é como se a gente tivesse, na primeira, na atração, somente atividade de marketing como linha de frente do negócio. Na conversão, também, o departamento ou a função de marketing atuando predominantemente. Já na receita, a gente tem aí financeiro e operações e recursos humanos intensamente atuando, por quê? Porque são eles, os três enlaçados, que vão dar o custo unitário e total da empresa, fixo e variável. Então, quando a gente envolve custo, a gente deixa o marketing e fica com financeiro, RH e produção ou operação. No slide explicado pela professora, o título Métricas importantes para todos os negócios e os itens. Atração, quantidade de visitantes no site e fontes de tráfego. Conversão, percentual de visitantes que realizam ações importantes, leads ou vendas. Receita, indicadores como ROI e ROAS, para avaliar o retorno financeiro. Legal. Então, vamos para a métrica de atração. Obviamente, o objetivo é atrair o cliente e entender como ele chega na empresa. Quais serão as métricas para a gente conseguir avaliar o progresso da atração? Visitas, quantas visitas são feitas, se as visitas são recorrentes, se os termos de busca estão sendo relevantes, e aí a gente tem esse termo SEO, que são exatamente as palavras que as pessoas utilizam nos buscadores. Então, por exemplo, hotel, fazenda, Minas. Então, são as palavras-chave que vão levar exatamente o website da sua empresa. E aí você que tem que coordenar isso de uma maneira bem eficiente para que você atinja exatamente o que o cliente está buscando, como ele está perguntando. Fontes de tráfego, então avaliar de onde os clientes vêm, se eles vêm dessa busca geral do Google, se eles vêm de link do Instagram, se eles vêm do e-mail que você manda. Então é importante ver de onde nasce a demanda. O CTR, que eu falei para vocês que é o grande indicador, né? Então, quantos cliques a pessoa dá a partir de um link
que vem de um post específico, normalmente um post pago. E os sites responsivos, né, que é a adaptabilidade, experiência do usuário em diferentes dispositivos. Então, se esse usuário ele usa mais o computador, se ele usa só o smartphone, se ele usa tablet, enfim, como é que ele vem para você. No slide abordado pela docente intitulado Métricas de Atração, as informações. Principais métricas: visitas, monitorar o número total de acessos ao site. Visitas recorrentes, indicam fidelização e qualidade do conteúdo. Termos de busca: identificar palavras-chave relevantes para estratégias de SEO. Fontes de tráfego: avaliar de onde vêm os visitantes. Google, redes sociais, e-mail marketing, etc. Taxas de cliques, CTR, proporção de cliques em relação às impressões, maior taxa, melhor eficiência. Site responsivo, adaptabilidade e experiência do usuário em diferentes dispositivos. No slide seguinte, o título Métricas de conversão e o objetivo: transformar visitantes em leads e clientes. Passando para as métricas de conversão, a gente vai tentar aumentar a grana que a gente recebe por cada cliente, né? Ou aumentar os leads também, ou seja, como eles conduzem para outros clientes e propagam as ideias. As ideias não, né? O nosso produto e o nosso serviço. Então, a primeira e mais importante, taxa de conversão, né? Dos clientes que entram, visitam, quantos gastam. Taxa de rejeição, quantos entram e saem, quantos abandonam o carrinho e quantos convertem realmente em leads, ou seja, efetividade das landing pages em captar dados de clientes potenciais. É aquela landing page, é a página de carregamento, a primeira página, né, que pode ser a página inicial do Instagram ou a página inicial do website. E aí, muitas vezes, o algoritmo já capta, a partir do momento que você entra, seu perfil. Mas muitas vezes você ainda pode conseguir mais dados desse cliente através de formulários, pedindo que ele se cadastre, por exemplo. Então, essa é uma boa taxa de conversão, porque você consegue fazer com que clientes que estão dentro da sua segmentação e da sua estratégia de posicionamento sejam acionados para gastar mais. No slide explicado pela professora, os tópicos: taxa de conversão, percentual de visitantes que realizam ações desejadas. Exemplo, preenchimento de formulário ou compra. Taxa de rejeição, quantidade de usuários que saem do site rapidamente. Abandono de carrinho, razões para desistência de compras online, frete, prazo, opções de pagamento. Conversão de leads, efetividade das landing pages, em captar dados de clientes potenciais. E aí nós vamos para as métricas de receita. A mais básica de todas é o ROI, ou ROI, né? Return on Investment, que vai mostrar então quanto de dinheiro retorna a partir de um investimento, para qualquer tipo de investimento. Construção de uma casa, enfim, qualquer investimento, aplicação de dinheiro na bolsa. Todos os investimentos eles vão sempre ser analisados a partir do custo que você teve e do retorno que ele te deu. Claro que os métodos mais avançados vão também trabalhar junto com a inflação, né? Porque se a inflação sobe num período, muda tanto a inflação como os juros, né? Mas vai mudar o valor do dinheiro que você recebeu. E se você fizer ainda a compra ou a venda em moeda estrangeira, isso muda ainda mais, né? Porque tem a taxa de câmbio. Mas, no grosso modo, é só o que você investe pelo que você retorna, vezes 100 para dar a porcentagem. Novo slide intitulado Métricas de Receita com as informações. Objetivo: avaliar o retorno financeiro das ações. ROI, retorno sobre investimento. Mede a eficiência dos investimentos totais em marketing. Abaixo um retângulo com o título Fórmula, cálculo do ROI, e a fórmula ROI igual abre parêntese receita menos custo sobre investimento, fecha parêntese, vezes 100. E aí a gente tem o ROAS também. O ROAS é a mesma coisa que o ROI, só que ele é específico para a campanha publicitária. Então, quanto você gastou na campanha e quanto você vendeu, quanto você faturou. E aí ele é bem mais específico, por isso as taxas de conversão sejam talvez as métricas mais críticas para você utilizar. Ótimo. No slide abordado pela docente, as informações. Objetivo:
Avaliar especificamente os resultados de campanhas pagas. ROAS, retorno sobre investimento publicitário. Abaixo um retângulo branco com a fórmula em azul. ROAS igual, abre parêntese, retorno obtido por meio de campanhas sobre custos das campanhas, fecha parêntese, vezes 100. Então, as métricas de receita também podem incluir o CAC, que é o custo de aquisição dos clientes, quanto custa adquirir um cliente novo, a gente sabe que é mais difícil. O Lifetime Value, quer dizer, quanto esse cliente te deu de dinheiro ao longo da vida, pela fidelidade, pela assiduidade que esse cliente comprou no seu site ou em qualquer negócio. Então, essas métricas, elas mostram bem como você vai direcionar o seu investimento. Será que eu direciono gastando muito para conseguir clientes novos ou eu invisto para manter e aumentar o ticket médio dos clientes que eu já tenho? No slide explicado pela professora as informações. CAC, custo de aquisição de clientes. Quanto custa adquirir cada cliente? LTV, Lifetime Value, receita média gerada por cliente ao longo de sua relação com a empresa. Os termos custo de aquisição de clientes e Lifetime Value estão destacados em amarelo. No canto inferior direito, ilustração de um monitor branco que exibe a interface de um site com o vídeo grande ao centro e uma lista de miniaturas de vídeos coloridas à direita. Ao lado do monitor, um velocímetro colorido com ponteiro na cor vermelha na extremidade direita. Maravilha. E as métricas, gente, elas nunca funcionam isoladamente, tá? A gente tem normalmente uma visão bem conjunta desses dados, né? Então, a gente tem que cruzar atração, conversão e receita para entender geral como é que a gente está na empresa. Então, eu estou conseguindo atrair clientes, os clientes que vêm, eles compram, os atuais clientes não estão dando um ticket médio bacana, não estão fazendo leads, não estão, de fato, comentando, engajando, ou eu consigo tudo isso, mas eu não consigo receita porque o meu custo é alto, né? Então, isso vai mostrar para vocês para onde você deve ir. E quais são as ações práticas? Ajustar as estratégias em dados para alcançar melhoria. Então, é importante você ler os dados, aprender com esses dados e entender qual é a área que está deficiente na sua empresa. Se é o marketing de frente para atrair, se é o marketing de relacionamento para extrair maior receita do seu portfólio, da sua carteira, ou se são as atividades de suporte, finanças, operação e RH, que precisam baixar o custo. Então, é importante vocês terem essa visão sempre sistêmica. Slide com o texto: métricas não funcionam isoladamente. Análise conjunta: cruzar dados de atração, conversão e receita para entender o desempenho geral. Ações práticas: ajustar estratégias em dados para alcançar, melhorar. A palavra isoladamente, os termos cruzar dados e ajustar estratégias em dados estão destacados em amarelo. Agora vamos falar um pouquinho de dashboards, né? Uma palavrinha meio estranha, mas que a gente já está bastante acostumado a trabalhar com empresas. Dashboards são painéis visuais que concentram as métricas relevantes em gráfico, tabela e recurso visual. Alguns que a gente vai chamar de infográficos. Então, gráficos de informação. Para uma economista, eu acho um nome meio redundante, porque um gráfico é de informação, mas enfim. Facilitam bastante a análise de dados e a tomada de decisões estratégicas. E centralizam métricas e indicadores de desempenho, que a gente já sabe, os KPIs. No slide lido pela docente, abaixo do texto, a interface de um dashboard com fundo branco dividido em blocos com gráficos circulares, de colunas e de linhas em tons de roxo, rosa e vermelho. À esquerda, uma barra lateral com ícones de navegação. No canto inferior direito, um cifrão. Para que servem as dashboards? Primeiro, para centralizar as informações, reduzir aquele excesso de dados, facilitar, né? A gente olhar um dashboard e olhar uma planilha Excel é completamente diferente. Para dar transparência, então promover o engajamento da equipe, a equipe conseguindo ver isso como um radar, como um painel de carro, acaba dando muito mais engajamento nela, porque todo mundo está por dentro do que está acontecendo, não tem ninguém viajando. Análise rápida, então através das cores, né? Verde, amarelo e vermelho, você consegue ver onde você está deficiente, onde você está superavitário. E facilita a identificação de tendências, né?
No slide abordado pela docente as informações. Benefícios: centralização de informações, reduz excesso de dados, transparência, promove engajamento da equipe, análise rápida, facilita a identificação de tendências e problemas. À direita, a interface de um dashboard preto com os elementos gráficos em tons azuis e os textos em letras brancas. Uma barra vertical à esquerda exibe o ícone do usuário seguido de botões de navegação. Ao centro e à direita, 6 blocos com matriz de pontos, gráficos circulares de barras, linhas e pizza com números e percentuais. Os elementos essenciais para uma dashboard. Ter um objetivo claro de monitorar a venda. Apresentar as métricas relevantes, o ROI e o CTR que eu já falei para vocês. Ter uma visualização limpa, então apesar de ter muita informação, as informações têm que estar claras, não pode ser também uma bagunça. Importante a gente saber colocar o que colocar em cada aba, para que o tomador de decisão, para que a equipe tenha até clareza, consiga enxergar bem esses dados. E por fim, atualização em tempo real. Dados atualizados dinamicamente com análises precisas, ou seja, a partir do momento que você atualiza as planilhas ou que o próprio sistema de informação atualiza os seus dados com compras, com vendas, com faturamentos, com investimentos, você já tem uma mudança automática no dashboard mostrando isso nos infográficos. Não, eu sou meio chata com infográfico, mas é porque são gráficos que apresentam quase que uma explicação do gráfico. Mas isso é coisa minha, viu, gente? No slide explicado pela professora, os tópicos. 1. Objetivo claro. Exemplo: monitorar conversões de vendas. 2. Métricas relevantes. Escolher dados estratégicos. Exemplo: ROI, CTR. 3. Visualização limpa. Evitar poluição visual e priorizar clareza. 4. Atualização em tempo real. Dados atualizados dinamicamente para análises precisas. Ferramenta, então, para criar dashboard. A gente tem o Google Data Studio, né, que acho que é a ferramenta mais comum, que vai integrar tudo, né? YouTube, Ads, Analytics. Então, ela é extremamente inteligente, dinâmica, fácil de mexer. E temos o Power BI, que é da Microsoft, que é pago, mas também muito bom, muito fácil de mexer, e outras opções. Eu, como sou uma professora raiz, eu gosto de aprender dashboard a partir do Excel, porque você aprendendo a partir do Excel, você aprende qualquer outra ferramenta, né? Então, tanto que as nossas aulas vão ser nesse sentido. Slide com o título Ferramentas para criar dashboards e as informações. Google Data Studio. Gratuito, fácil de usar, integra com várias fontes. Google Analytics, Ads, YouTube, etc. Microsoft Power BI. Ferramenta robusta para análises avançadas. Outras opções: Tableau, Looker, QuickSense. À direita, retângulo dividido em Power BI à esquerda, representado em amarelo, e com o logo da ferramenta versus Google Data Studio à direita em azul. No slide seguinte, o título Boas Práticas no Uso de Dashboard e os tópicos. Conheça o público. Adapte o nível de detalhamento para usuários técnicos ou gestores. Seja objetivo. Menos a mais. Inclua apenas métricas que respondam ao objetivo. Automatize relatórios. Configure envios automáticos, diários, semanais ou mensais. Personalize visualmente. Use cores e elementos da identidade visual da empresa. Boas práticas no uso do dashboard. Conhecer o público, então analisar qual é a maturidade, a escolaridade, o perfil que esse público vai ter, para ver se você coloca mais informação em gráfico ou você coloca mais informação em tabela, como é que você vai mandar isso. Seja bem objetivo, coloque os dados mais importantes, por exemplo, a taxa de conversão e a taxa de venda, o indicador de venda bem na frente mesmo, no front do dashboard. Automatizar todos os relatórios, né, diário, semanal, aí depende também da frequência em que o sistema é atualizado, normalmente diariamente. E use cores legais, né, de identidade da empresa. E qualquer um pode fazer um dashboard, tá, gente? Isso não é uma coisa que é só de uma
Só quem tem o Power BI consegue fazer. Além de ter vários tutoriais aí disponíveis para todo mundo, é importante que a gente entenda fazer a partir do Excel, porque daí a gente entende a lógica. Basicamente, passando dados que estão planilhados para uma interface visual mais simples. É só isso. Então, agradeço vocês e até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos finos cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flictius. Roteiro Letícia Débora, revisão Marina Bragiato, consultoria Lara Souto, mixagem Leandro Ribeiro, locução Thaís Lenk.